continuar aqui falando sobre aposentadoria. Ó, dúvida de telespectador agora para a gente tentar responder o máximo possível. O trabalhador completa 35 anos de contribuição e pede aposentadoria antes da reforma. Continua trabalhando na mesma empresa, ele perde o direito dessa multa rescisória ou é direito adquirido? Com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, na verdade, há essa previsão de não ter mais direito aos 40% do FGTS se o funcionário já é aposentado. Entendeu, colega? Gente, cada resposta aqui eu vou ficando tensa. É bomba demais. Eu deixei uma dúvida sobre agricultor. Vamos responder essa rapidinho e depois eu continuo aqui. A próxima pergunta é sobre filho autista, tá? Ou com transtorno intelectual. Enfim, o que é que tem falado sobre isso? Certo. A questão do agricultor, o que muda, eu acredito que é um choque de realidade para essa classe. Porque hoje em dia a realidade que se tem não precisa, a realidade mesmo é que não se precisa contribuir para que você tenha uma aposentadoria. Eles têm direito à aposentadoria um pouco mais cedo, as mulheres 55 e os homens 60. E você só precisa comprovar que de fato você exerceu a agricultura em regime de economia familiar. Ou seja, você plantava para comer. Então, hoje o que se prevê a reforma é uma efetiva contribuição. Um grupo familiar, ele se quer que contribua R$600 por ano. Entendi. Isso. Vai ter que dar alguma contrapartida para poder... para o grupo familiar. Entendi. Não se sabe como é que vai se operacionalizar isso aí, né? Porque... Mas é a previsão. Mas é a previsão. A realidade do nosso povo no sertãozão que está nos assistindo aí é que às vezes não tem nem sobra dinheiro para comprar o grão para replantar. Não é essa dificuldade. Tem pergunta de um telespectador que diz assim, tem um filho autista com transtorno intelectual e também transtorno na fala. Deu entrada no BPC, que é o benefício da prestação continuada, em dezembro. Até agora ela ainda não recebeu. Ela vai ter direito com essa nova reforma que aqui está prevendo tanto para BPC, a gente acaba tem algumas mudanças. Isso, né? Olha o que acontece, a previsão do governo é que isso seja resolvido, votado, aquela coisa, até julho. Então, está valendo até então todas as regras que estão estabelecendo. Agora, que vai mudar, vai mudar. Não mexeram na questão da deficiência física e aí mental para o BPC. Não mudou, não alterou nada em relação ao valor. Mas mudou para as pessoas em relação à idade. Isso. A questão dela está resguardado, até porque ela já pleiteou, já fez o pedido administrativo. Já deu entrada, né? É direito adquirido. Isso, não se aplica regras novas ou qualquer mudança que venha a acontecer. Tá. Mas, de fato, para deficientes, para menores, porque no caso tem que ser para quem nunca contribuiu e tem um tipo de deficiência, algum tipo de incapacidade. Então, isso não mudou. Mas, em relação ao idoso, hoje o BPC é pago para aquele idoso que nunca contribuiu para o INSS a partir dos 65 anos. Fez 65 anos, se for de baixa renda, recebe um salário mínimo. A mudança atual é que comece a se receber R$400. Mas a gente tem um cenário de mudança da idade. O salário mínimo se recebe a partir dos 70, mas os R$400 se começa a receber a partir dos 60 anos. Entendi. Para quem já está sendo beneficiado pelo BPC, não vai mudar nada, tá? Exatamente. É para os idosos, caso a reforma seja aprovada, quando entrar em vigor, aí vai entrar essa regrinha do BPC para todo mundo. E lembrando, Fê, que ela fala baixa renda, mas existe um cálculo da renda per capita familiar para poder você encaixar. É realmente um tipo de benefício assistencial. Entendi. Para quem trabalha com contrato de safra, que tem período aí de 6 meses, não é? Muda alguma coisa? É a pergunta do Alexandro, na verdade, de Sapé. O contrato de safra, geralmente, ele é para os agricultores que trabalham por épocas nas safras. Então, às vezes, isso não tira a capacidade, na maioria das vezes, isso não tira a capacidade dele de segurado especial, que é o agricultor. Se esse não for o caso do ouvinte, do telespectador, ele vai contar período a período de contribuição e de trabalho para se contar o tempo de contribuição. Entendi. Um telespectador falou, ele é agricultor rural e falou sobre pagar o sindicato e ele paga o sindicato hoje. Vai ter alguma mudança com relação a isso? Então, hoje o cenário... Eu acredito que o que se quer com a reforma da Previdência é afastar os sindicatos. Hoje se paga o sindicato, mas também se não se pagar,
você pode conseguir uma aposentadoria, o seu reconhecimento como agricultor. E o valor do sindicato é um valor baixo, depende do sindicato, da cidade, mas geralmente é um valor adequado à renda da pessoa, daquela família. O que vai ter um valor fixo e ele vai ser pago à Previdência, independente de sindicato. Entendeu? Hoje se paga sim, sindicato, a maioria dos agricultores eles são filiados a sindicatos. Mas isso não é determinante para se conseguir uma agricultura. Aposentadoria, tá. Isso. Outro espectador diz o seguinte, na verdade ela faz uma pergunta relacionada à mãe. A mãe dela tem 27 anos de contribuição, paga e ela tem 57 anos. Ela vai pagar esses 3 anos de uma vez, ela pode pagar esses 3 anos de uma vez para completar os 30 anos de contribuição. Todo mundo doido, cara. Não, né? Ela foi demitida, inclusive, do trabalho, é a Andréa de Sapé. O ideal é que ela procure o INSS para tentar contribuir um valor como autônoma, como contribuinte já que ela está demitida, né? Isso, já que ela não está trabalhando. Ela tem que continuar realmente a contribuição. Você não pode pagar coisas futuras, você não pode antecipar, você pode pagar o que ficou para trás, um período que você ficou sem contribuir, alguma coisa. E o valor é alto. Geralmente, o que se incide de juros e tudo mais é um valor que não vale a pena, mas pagar para frente não pode. Não pode. Ó, um telespectador o Fernando, ele é funcionário da prefeitura, e a gente vai acabar falando de funcionário público rapidinho aqui, porque não, é diferente, né? E muito, Fernando. Ele diz que tem 38 anos de contribuição, 57 de idade, ele já pode se aposentar? Olha, é porque... Regime próprio, sim, aí tem que o regime próprio do município, do estado, isso, da União. Tem que conhecer a questão da previdência do município, tem que saber. Os institutos de previdência de cada município e dos estados, eles estão esperando a reforma para saber como isso vai incidir, como isso vai refletir nas previdências próprias deles. Mas aí depende de cada município, de cada previdência, para saber se ele já pode se aposentar. Mas devem sim, Fê, pegar essa regra de transição, pela quantidade de tempo que ele já contribui, pela idade dele, ele deve pegar uma regrinha de transição pequena, porque a ideia é igualar em relação a isso. Até 2022, né? Exatamente. Agora, a pensão é que a mudança é drástica. Então, vamos falar sobre rapidíssimo, porque a outra pergunta é muito específica sobre a aposentadoria social, né? É a aposentadoria social e BPC a mesma coisa ou são coisas distintas? É porque tem vários nomes, né? Tem a aposentadoria social, tem o benefício assistencial, BPC, LOAS também, que LOAS é a lei. Entendi, mas é tudo nessa regrinha de que a partir de então, com 60 anos, começa com R$400, com 70 um salário mínimo completo. Para a idade, okay. Respondi assim a Nilai, talvez seja assim. Agora, vamos falar aí desse assunto que você acabou de falar da pensão. Como é que vai ficar a pensão? Você vai ter que optar ou pensão ou aposentadoria? Não, olha, enquanto você puxou o assunto, a grande polêmica é para quem é servidor público, é regime próprio. Que aí a mudança é drástica, que em 2004, com a emenda 41 e a 47, o aposentado passou a contribuir para a Previdência mesmo estando aposentado, e ainda houve uma diferença em relação à pensão, que houve uma redução. Ele recebia o teto, até o teto, e após o teto, 70%. Então, já tinha uma queda muito grande para as esposas ou para o cônjuge, quando o falecimento. Agora a proposta é maior ainda. Você vai ficar limitado realmente ao teto, né? E aí complica, 70% do teto, a 60% do teto, na realidade. E ele vai aumentando esse benefício da pensão se tiver menor em 10%. Isso. E se a pessoa, se o dependente deixar de ser dependente, ou seja, com a maior idade, ninguém recebe essa cota mais. Vamos imaginar, Fernanda, quem é servidor público, por exemplo, que entrou depois de 2003, mais ou menos, e ele recebe R$12 mil. Então, quanto é que se ele falecer depois dessa emenda, né, que vai ser aprovada, se ele vir a falecer, quanto é que a esposa vai receber? Tirando por hoje o teto do INSS, ele vai receber 60% do teto do INSS, que dá 3 mil, eu sou péssima de número, mas dá uns 3.600, 700 reais. De a família, ele tinha recebia. De quanto o instituidor da pensão recebia. Eu vou embora. Agradecendo a Natália. Fica por dentro do assunto. Estou realmente. Preste atenção, tá? Para você fazer até as suas escolhas. Vale a pena investir em previdência privada? Não vale? Né? O que você está pensando aí? Estudar, porque agora precisa estudar as estratégias até para essa Fernanda, e outra coisa que é importante, a internet hoje é um outro poder. Então, faça críticas, reivindique, mostra que você gosta, que não gosta, pelas redes sociais, que funciona. Deu um cheiro aqui. Até porque o governo não queria essa proposta que está aí, né? Não?
Bolsonaro não queria, não? Ele queria... algumas reduções aí não conseguiu com a equipe econômica. Amigo, vamos esperar o que é que vai dar aí com quem ainda é Senado, né? Na verdade, Câmara e Senado, mas você já ficou por dentro do que vai rolar e se informa antes de até emitir opinião para não sair dando erratas por aí.